dos trabalhos. Prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também de pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche-nos, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis e coimadas pelos direitos morais possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos desse tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todas as mazelas que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas a teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, na sua live subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Invocamos neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Você vai compartilhar a tela, não? Vou sim. Ok, então pode fazê-lo agora. Pronto. Ok, Tá conseguindo ver? estamos. Deixa eu Só mais um fechar teste aqui, aqui. só um momentinho. Tá passando o slide? Tá. Pronto, ok. Posso começar? Sim, senhor, a palavra é sua. Pronto.
Então, Tem boa 30 noite, pessoal. minutos e tem mais esse excedente aí, mais 8. Que maravilha, comecei bem. Pois Então, é. vamos lá. Hoje, eu vou fazer a leitura e análise da mensagem número 49 do livro Verdades que te foram ocultadas, do nosso irmão Pedra Roxa, que nos foi transmitida no dia 27 de junho de 1948. Nada há de novo nem de estranho pelo universo para aqueles que nos precederam na jornada evolutiva e conquistaram a divina sabedoria. Portanto, tudo é natural. Os mundos inferiores também se destinam a receber a luz para conhecerem a verdade, cujas revelações dependem do seu grau evolutivo. Na Terra, este progresso já é notável e digno de admiração. Através dos séculos, os nossos sentimentos foram transformados. Através da dor aguda, os nossos instintos bárbaros foram combatidos e, através do sofrimento lento, as nossas virtudes se desenvolveram para conquistarmos um grau de tolerância capaz de vencer as barreiras do fanatismo tão prejudicial ao progresso. Indiferente às velhas tradições, já sentimos o desejo de discernir entre o falso e verdadeiro, e assim demonstrarmos inconscientemente a possibilidade de permitirmos, sem o menor indício de reação, claras e verdadeiras revelações de acontecimentos que, por força da evolução, terão que se manifestar na Terra. É verdade que uma parte ainda permanece indecisa e sem poder aceitar inteiramente, livre das vacilações, tudo aquilo que a parte mais dedicada e evoluída já percebe e julga natural. Porém, para a negligência e sofrimento, ela se dirigirá como um pastor imediato, encarregado de conduzir as ovelhas transviadas ao desespero e daí levares para mitigarem a sede na fonte consoladora dos esclarecimentos. Nesta fonte de luz, todos se transformarão e sairão convencidos da possibilidade de normalizar a sua situação aflitiva pelo esforço próprio. Esta convicção é o maior prêmio que o ser humano em sofrimento pode aspirar na misericórdia divina. Em cumprimento às predições apocalípticas, é assim que toda a humanidade será preparada para conhecer os mistérios de Deus, como disse João, e que serão revelados através da evolução acelerada agora pelos recursos da lei. A incerteza e o descontentamento, a desconfiança e o desentendimento, a vacilação e a discórdia já estão formando a confusão prevista para esta fase de transição evolutiva, e a ocasião está oferecendo oportunidades propícias para o início das grandes revelações. As leis da harmonia serão as últimas a serem reveladas e seguidas pelos seres humanos, e virão como verniz e a lapidação para dar encanto a tudo, pois, assim como a música precisa obedecê-las e também os nossos ouvidos são feridos pelas harmonias, o mesmo acontece com a nossa vista e todos os demais sentidos. O ser humano vive inconscientemente mergulhado no grande fluido universal, ainda sem um objetivo definido, e não tardará a se locomover para navegar conscientemente pelo oceano infinito em demanda de outros mundos e para onde será guiado por Deus, a exemplo dos desbravadores planetários que conquistaram os novos continentes. Até agora, temos vivido inconscientemente, alimentado por ilusões que já se tornam abomináveis. Entretanto, nada se faz sem a orientação de Deus.
Já é tempo de despertarmos para marcharmos em busca da verdade. Se os navegantes célebres foram guiados por Deus através da luz do sol e das estrelas, ou seja, através de sua natureza, agora cumpre-nos o dever de procurarmos compreendê-los através de suas leis, que nos fornecerão todo o material especializado para novas e mais importantes empreitadas. Agora, só podemos conquistar pelo entendimento e nos mundos onde uma parte da humanidade que forma a grande família universal é colocada. Não podemos nos introduzir pela força, e sim pela compreensão. Então, meus irmãos, começando logo, né, pelo primeiro parágrafo, que, como eu gosto de fazer analogia, né, com o nosso cotidiano, com nossa prática, eu me lembro, né, nos altos dos meus 43 anos, na minha juventude, das besteiras que eu fazia quando ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E alguma dessas coisas eu tenho até vergonha. Se eu tivesse a maturidade que eu tinha hoje naquela época, com certeza não faria. E se tivesse a oportunidade de voltar, eu não faria muitas coisas ou faria de forma diferente. Mas eu acredito que meus pais, meus ancestrais, meus tios, né, as pessoas que estavam ao meu lado e me ajudavam na minha educação, algumas coisas via se deixava eu passar, porque aquilo ali eles olhavam, diziam, é da fase. Ele precisa passar por isso para poder aprender. Eu sei que isso vai passar, porque eu também já passei por isso. Analogamente, né, o mundo espiritual se processa da mesma forma. Os seres, né, as almas velhas que aqui estão para nos ajudar e que também estão nos seus processos de evolução. Alguns deles são nossos guias, protetores, mentores, né? Outros são protetores que vieram de outros planetas, sim. Nós temos outros planetas além do planeta Terra. Almas, né, que vieram para cá para nos ajudar na evolução desse planeta, para nos ajudar. Olha para a gente fazendo tanta besteira, nos trata como adolescente e diz: perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles nos olham e compreendem que é importante passar por esses processos para que a gente aprenda, para a gente sinta, né, em nós mesmos e a gente adquira esse conhecimento vivenciando isso. Porque se eles tirarem de nós essa oportunidade, como é que nós vamos aprender, né? Se o professor faz a prova pelo aluno, né? Qual vai ser o mérito da nota do professor ou do aluno? E será que esse aluno vai se preocupar em aprender se o professor fazer isso por ele? Então, é assim que é o mundo espiritual, né? Os nossos guias, protetores, mentores nunca nos abandonaram. E nós do planeta Terra nunca ficamos desamparados. Sempre tivemos aqueles a nos orientar, essas almas mais velhas, e para eles que já passaram por isso, assim como meus pais, né, quando me viam como adolescente, já passou por adolescência, dizia, é da fase, vai passar. Eles fazem isso com a gente, mas estão sempre ao nosso lado, né? Nos acompanhando, né? Nos orientando, e de tempos em tempos, nós vamos falar mais à frente, nos dando revelações para que a gente possa, né, consertar o nosso percurso, tanto individual quanto planetário. Na Terra, quanto coletivo, posso dizer assim também, que existem grupos, né, que evoluem junto. Na Terra, este progresso já é notável e digno de admiração. Eu vou falar dessa linha aí um pouquinho mais depois que eu ler esses dois parágrafos. Porque, sim, eu acredito, né, nessa verdade que Pedra Rocha nos legou, que nós estamos, sim, usufruindo de um progresso digno, né, porque meritório e admirável. Já já eu darei exemplos. Através dos séculos, os nossos sentimentos foram transformados. Aqui a gente sabe que, em tempo de encarnação, nós levamos mais ou menos 256 milhões de anos. Então, encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos. E todos nós viemos do Pai e vamos retornar a Ele. Cada encarnação dessa, fica gravado tudo que a gente vivencia na alma. Aquilo que é bom a gente quer repetir, mas aquilo que é bom dói. A gente, né, pelo velho esquecimento, quando reencarna,
esquece. Mas quando a lei da necessidade impera e a gente tem contato com uma nova situação, aquilo volta à tona de forma inconsciente para o consciente e aí a gente manifesta. Eu já senti isso, eu não quero passar por isso de novo. Então, a dor é sim um excelente lapidador. Nada, sempre gosto de dizer isso. Depois que eu aprendi, eu gosto de repetir isso sempre que eu tenho oportunidade. É para nos fazer sofrer. Deus não condena, Deus não julga, nada é para a gente pagar, não. Tudo é para nossa evolução, é para o nosso aprendizado. E tudo depende da forma como a gente encara as coisas. Então, se a gente conhecer as leis, a gente vai saber que aquela dor é onde a gente precisa dar atenção. Aquele sofrimento, porque veja bem, né? Você já conhece a parábola do filho pródigo, né? Não vou falar aqui. Qual é o filho que precisou de mais atenção? Foi aquele que ficou ou aquele que partiu para viver suas experiências? Para quem foi que o pai deu a festa? Para o filho que ficou ou o filho que retornou? Eu preciso de médico para fazer os cuidados preventivos, mas aquele que está doente urge por um atendimento médico. E se ele tem a dor na mão, ele não vai procurar um médico de cabeça. Ele vai ter que dar atenção onde tem aquela dor. Então, é por isso que eu gosto de chamar a atenção. Vamos observar a origem do nosso sofrimento e vamos dar atenção a ela. Não para manter o sofrimento, mas sim para compreender porque nós estamos passando por isso e evitar que a gente venha fazer novamente a causa desse efeito que está se processando agora, porque nada é por acaso. Aqui a gente sempre fala de leis. E a gente sabe que Deus é justo e perfeito e manifesta-se através das suas leis. Não passará nada na minha vida, não acontecerá nada comigo se não for, né, baseado nas leis, de acordo com a necessidade. Se não for um retorno de uma lei, de uma ação que eu cometi. Se não nesta encarnação, nessa adolescência, nessa infância, né, nas outras. E às vezes demora até um pouco mais de encarnação para poder eu pagar não, passar de novo por esse processo para eu reverter a situação. Só que a gente vai ver aqui que lá no finalzinho, isso aí tá diferente um pouquinho hoje, tá? Então hoje, a gente olha que coisa interessante. A gente só consegue usufruir dos benefícios que a natureza tem a nos oferecer a partir da medida que nós merecemos. Esse merecimento é individual e coletivo, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente tem a tecnologia que consegue reproduzir filmes de vida de seres que viveram há mais de 1000 anos atrás, de bárbaros, né, comunidades de diversas partes do planeta. E você assiste alguns filmes assim e fala assim: nossa, como nós éramos bárbaros. Como é que nós tratávamos uns aos outros? Matávamos por muito pouco, feríamos por muito pouco, escravizávamos e muitas outras coisas mais. Né? A história está aí, vive da gente tem reprodução de livros hoje, né? Que a gente percebe que aquilo ali éramos nós. E hoje, atualmente, às vezes, não é por uma forma consciencial, concordo. Às vezes é pela própria lei material. Oi? Opa, alguém falou comigo? Acho que foi o microfone aberto. Então, vamos lá. Às vezes, por exemplo, no Brasil, não é permitido matar. A lei espiritual, a gente sabe que isso não é permitido. Mas nós que vivemos aqui, por exemplo, por uma condição material, já não fazemos mais isso. Não é por uma consciência, concordo. Mas por uma questão material, coletiva, a gente está sujeito a isso e não podemos fazer mais. Se fizer, vamos ter que responder perante a lei material e perante a lei espiritual também. Mas observe bem, né? Nós sabemos aí, a história tem para contar, né? Rituais que eram feitos com crianças, com donzelas, tudo era verdade, né? Matavam aquelas pessoas que utilizavam as ervas para curar outras pessoas, chamava de bruxa, né? Era perseguido. E hoje, quando a gente vê na televisão uma reportagem, por exemplo, com a notícia dessa, você não se escandaliza ou não? Principalmente quando é com vulnerável, com um idoso, com uma criança, você se escandaliza ou não? Você sente aquilo? Nossa,
né? Você fica bravo ou não fica? Isso aí já é um indício, né, de evolução, que a gente já aprendeu que não é salutar, não como é correto, não é perfeito nem justo eu fazer esse tipo de coisa. Por uma questão minha mesmo, porque eu já tenho registrado essas experiências na minha vida. Então, assim, somos todos nós, um por um, vamos evoluindo com vamos dizer assim, processo de dor, né? E com o passar do tempo, a gente só tem a melhorar, porque nada é esquecido, fica tudo registrado. Quando temos nova oportunidade, o conhecimento, né, que está de forma latente, vai se processar novamente. Então, essas velhas tradições, né? Porque a tradição, ela é temporal, de acordo com a região, com a época, né? Com a associação, a situação do planeta todo, e a gente vai aprendendo e vai se modificando com isso. E na questão espiritual também é a mesma coisa. Essas tradições que nos levam, né, a fazer coisas fora da lei, elas precisam ser questionadas o tempo todo. É material? É, mas tudo a gente tem que trazer para reflexão. Nossa, isso aqui machuca alguém, isso aqui faz mal àquela comunidade, isso aqui faz mal, né, isso aqui. Então a gente começa a questionar essas coisas e começa a modificar as nossas atitudes e assim, né, mesmo que de forma inconsciente, a gente também vai se direcionando para o mundo consciencial, porque a gente vai conhecer as letras e vai saber, realmente esse sentimento que eu tenho é salutar, porque ele não está a favor da lei. E mesmo para as pessoas que não conhecem as leis, elas também, né, o tempo todo, situação pela lei da necessidade que se manifesta imperiosamente, vai passar por situação que ela vai refletir. Nossa, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo. Não quero passar por isso, não vou fazer isso de novo. E assim vamos, caminhando, nós e a humanidade. Concordo, é verdade, que uma parte ainda permanece indecisa e sem poder aceitar inteiramente, livre de vacilações. Olha, tem um ditado que diz, está na Bíblia isso: Deus vomita os mornos, ou quente ou frio. A fé é a certeza, é a recompensa do saber. Se não for fé, é dúvida ou crença. Então a gente precisa, né, nos questionar sobre os nossos conhecimentos, sobre essa palestra, sobre qualquer informação que você tem, para que a gente possa decidir, poxa, eu acho que isso é verdade. E aí acatar. O que a gente não pode é ficar vacilando em cima do muro sem tomar uma posição ou outra vacilando. Uma vez, né, eu ajo assim, de outra vez eu ajo assim e ficar nessa oscilação. Então, cabe a gente sermos disciplinados, firmes, nós somos dotados de racionalidade, capaz, não importa seu nível de conhecimento, não importa seu grau de escolaridade, nós todos temos a capacidade de fazer esse tipo de discernimento. Alguns mais profundamente, é verdade, outros de forma mais simples, mas todos nós somos dotados disso, tá? Nesta fonte de luz, todos se transformarão e sairão convencidos da possibilidade de normalizar a sua situação aflitiva pelo esforço próprio. Porque às vezes as pessoas, principalmente nós que entramos no mundo espiritual, às vezes passamos por uma situação perrengue e a gente vai, apela para os nossos guias e por tudo mais que a gente conhece, né? E às vezes essa situação não passa de forma como a gente queria. Por quê? Por causa da lei da necessidade. Ela precisa, eu preciso passar por aquilo. Talvez não mais dessa forma, mas se eu precisar passar por uma manifestação de retorno de algo que eu fiz no passado, ninguém vai poder tirar isso de mim. Guias não vai poder tirar essa oportunidade do meu aprendizado. Mas todos nós estamos convidados a essa transformação, né, pelo esforço próprio. Em cumprimento às predições apocalípticas, é assim que toda a humanidade será preparada para conhecer os mistérios de Deus. Aqui nós no livro, né, a gente está estudando uma das mensagens, a de número 49, mas temos outras aqui, e uma delas a gente fala sobre aqueles seres que de tempos em tempos vêm para a Terra, em determinada região, de determinada forma, para trazer informações espirituais, para dizer à humanidade a forma que nós estamos nos, né,
vivendo e para onde nós estamos caminhando, para que a gente tenha a oportunidade de corrigir os nossos atos. Nós temos aí na história, né, diversos profetas. Aqui cita um, João, né? Nós temos diversos outros. Temos aqueles que falaram, né, os mais famosos, por exemplo, do Egito, das pragas, etc e tal. Mas por que, meus irmãos, isso é nos dado? Para que a gente tenha a oportunidade de saber como é que nós estamos, né? E que a gente tenha a oportunidade de nos corrigir. Mas, Tairo, isso é coletivo? É. Mas vai intervir no individual? Vai. Mas saiba de uma coisa: 1.000 cairão ao teu lado esquerdo, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Quantas vezes nós vamos aí na televisão uma reportagem sobre um acidente de um ônibus, né, recente aí, que teve isso com diversas outras pessoas, mas uma pessoa saiu ilesa, só ficou no susto. O que é isso? É a vibração que aquele ser carrega e que todos aqueles outros que estão ali coletivamente passando por uma mesma coisa, coletivamente, mas um sai de uma forma, outro sai de outra. Por quê? A lei da necessidade diz, ele precisa passar por isso. Então, a situação acontece baseado nas energias que estão, né, sendo atraídas pela energia que eu estou emanando. Mas só que eu não preciso mais passar daquela forma, porque eu modifiquei. Mas eu preciso passar, mas eu vou sair ileso, né? Nós saímos de uma pandemia recente, estamos vivendo uma realidade histórica da humanidade que vai ser registrada nos livros e serão contados futuramente, né, em filmes e em livros, como a gente vê as histórias das tragédias que aconteceram no passado. E estamos aqui. Eu estou falando isso, tragédia, mas a gente conhece as leis espirituais e sabe que a morte não existe. Então, o desencarne, né, é um interrompimento temporário de uma vida carnal. Mas nós somos um ser espiritual e sabemos, espiritualista, que todos esses seres que desencarnaram estão vivos e terão a oportunidade de reencarnar de novo. Quiçá que tenham aprendido. Quiçá que toda a situação, de tanto que ficou para tanto que foi, uma oportunidade de mudança. Porque, como eu falei no início, a dor é excelente lapidador. Aquele que teve um ente que ama, que padeceu, né? Ou sobreviveu, ou que desencarnou, mexe com a gente. Então, a gente sabe que a gente precisa se cuidar. Isso é aprendizado, porque eu não preciso passar por uma situação para poder aprender. Eu posso olhar como é que meu irmão está e aprender com a situação dele. Isso é aprender pelo amor. Aprender pela dor é quando a gente, isso não vai acontecer comigo, não. Isso vai acontecer com ele. Aí a gente passa por a situação, sente na pele, aí a dor vem e é mais uma oportunidade de a gente aprender. A incerteza e o descontentamento, a desconfiança e o desentendimento, a vacilação e a discórdia já estão formando confusão. Ou alguém me diz, ou eu vejo alguém passando. Então, poxa, eu começo a me questionar. Não vou fazer isso não, porque fulano fez e se deu mal. Ou então eu já fiz e me dei mal. Se eu fizer novamente, eu vou me dar mal novamente. Então, esse processo de questionamento, poxa, a tradição diz que é isso, mas eu não acho que isso é certo, porque isso faz alguém sofrer. A gente já foi bárbaro de uma forma tamanha que hoje não cabe mais. Eu vou te dar um exemplo vívido. Vocês sabiam que lá no Egito, em outros lugares, em Roma, na Grécia, se colocava uma arena, iam pessoas sentar na arquibancada para ver leões comer escravos, ou pessoas que eram contra o governo da época, e a gente se divertia com isso? Talvez era eu que estava lá, você aqui também. Mas hoje a gente sabe, isso não é bom. Ver os outros sofrer, pode ser eu aquele ali, ou pode ser alguém que eu amo, pode ser meu filho, né? Pode ser, entende como é que as coisas acontecem? Então a gente começa a discordar, e isso pode sim, a gente começa a desentender, porque aqui a mensagem fala sobre harmonia. As leis de harmonia serão as últimas a serem reveladas. Então a gente vai conseguir chegar apenas esse momento, né, de glória, de retornar ao Pai, quando se estabelecer a harmonia dos contrários. Eu venho, né, de um reino no qual
Todos os meus vícios estão aqui, mas eles não vão se manifestar de como eles se manifestavam antigamente, porque eu não tenho mais alimentado eles, mas eles estão aqui. Então a ira vai ser equilibrada pela minha temperança, e todos os vícios, né, serão equilibrados por todas as outras virtudes. O primeiro degrau da escada de Jacó, a gente estuda isso aqui na ordem, no trevo. É a fortaleza. Toda vez que a gente sobe a escada, a gente pode vacilar. A gente precisa retornar do processo de novo e a gente precisa de força para isso. E a gente vai oscilando até o dia que a gente não vacilar mais. Até o dia que eu aprender a conviver de uma forma assim, figurada, com os meus monstros, com os meus desequilíbrios. Eu, exemplo, se eu tenho um vício, um exemplo, né? Se fulano tem um vício de álcool, qual é o mais certo? Ele evitar o álcool ou ele se questionar por que ele bebe tanto, se isso faz bem para ele? Porque, de uma certa forma, ele pode até ir para um lugar, não, não estou bebendo, não. Aí chega lá alguém oferecer algo para ele, porque a necessidade está se manifestando. Ele tem isso mal resolvido nele. Eu estou dando só um exemplozinho. Entende? Então, a gente precisa trabalhar os nossos monstros, a gente precisa encarar, nos conhecer, saber quem nós somos e trabalhar isso. Não é negligenciar. Nada de suspender o tapete e botar a poeira por baixo, porque um dia você vai ter que tirar esse tapete do lugar para limpar novamente. Enquanto mais sujeira você bota, quanto mais você esconde, é um risco maior, porque uma hora pode vir tudo de vez e você não dá conta. E a sua encarnação pode ser interrompida. Então vamos nós, meus irmãos, conhecer as leis e vagarosamente, cada um no seu tempo. Hoje não. Hoje, Tairo não vai mais ser impossível. Tairo hoje não vai ser mais respondão. Tairo mais vai irar, né? De forma tão fácil assim. E assim nós vamos. Por quê, Tairo? Porque não é bom. Porque eu sei que eu não, depois eu tenho dificuldade de arcar com consequência. Porque depois eu tenho dificuldade de fazer uma transformação nisso aqui, né? Que eu passei. O ser humano vive inconscientemente mergulhado no grande fluido universal, ainda sem um objetivo definido. Vamos lá. Entre eu, entre nós, entre todas as criaturas e tudo que existe, não existe um vazio. Todos nós somos preenchidos por algo que a gente pode chamar de grande fluido universal, que aqui na ordem a gente chama de éteres, né? A gente tem o prana e seus desdobramentos, né? Prana, priti, vayu, apas e tejas. Se algo desse tipo interessa a vocês, saibam que nós temos aqui um curso de introdução à conscientização psíquica e espiritual, que dura 2 anos, né, no qual também eu ajudo lá. E a gente fala sobre isso. A gente passa 2 anos estudando sobre as leis e sobre tudo isso de uma forma mais ampla. Então, se sinta convidado, né, de buscar esse tipo de conhecimento, nós estamos disponíveis para isso. Ah, Tário, mas a gente está agindo de forma consciente, a gente não sabe como fazer esse fluido, esse maná do céu, se manifestar a nosso favor. A gente pode, veja bem, nós viemos do reino mineral, no reino vegetal, do reino animal, e tivemos que respeitar esse período de 256 milhões de anos. Quando a gente chega nesse reino atual que nós estamos, nominal, esse tempo pode ser abreviado. A gente conhece as leis e começa a praticar e a gente evolui de uma forma muito mais rápida, como a própria mensagem está falando. Você já ouviu falar de um milagre de transformação de água em vinho? Como você acha que Jesus fazia os milagres dele? E as curas? Ele conhecia as leis e os seres elementares obedeciam os comandos dele. Ele sabia manipular os éteres. Alguns magos, alguns seres conseguem manipular de uma forma ainda física, que é um pouco mais grosseira, mas também consegue. Mas todos nós vamos caminhar para fazer pirâmides, movimentar grandes, né, rochas. A gente precisa aprender, estudar. Eu não peço que você acredite em mim, não, tá? Eu peço que você coloque na dúvida mesmo, porque da dúvida ali vem um questionamento, e aí você tem a vontade de buscar mais sobre esse tipo de coisa. Vamos conhecer e buscar conhecer cada vez mais, aprofundando sobre esse grande fluido universal e o que nós podemos fazer com ele de forma racional, porque nós, no reino nominal, ganhamos a razão e podemos questionar, negar, um monte de coisa antes de concluir e aprender a manipular também a natureza a nosso favor, para curar, para multiplicar alimentos, etc e tal. Para emanar paz, a gente já faz isso, né? A gente está aqui emanando aquelas energias
para alguém que está não sei aonde, essas pessoas recebem essa energia e muitos nos relatam suas curas. É ou não é manipulação? Só que a gente estuda adentrando um pouco mais de como isso funciona. Entende? Então, aí está uma deixa para vocês buscarem sobre esse tipo de conhecimento. Eu já não estou em 30 minutos, mas eu tenho um minutinho a mais que o Sr. Ernesto me falou. Já estou finalizando. Se os navegantes célebres forem criados por Deus através da luz, do sol e das estrelas, ou seja, através da sua natureza, agora cumpre-nos o dever de procurar compreendê-lo através. Olha só, pessoal, o que é que nós estamos falando aqui? Verdade que te foram ocultada. Foram, não é mais. Tudo aquilo que precisa ser revelado foi revelado. Tudo que a gente busca já está disponível para a gente. Batei-vos e a porta se vos abrirá. Então, se a gente buscar, a gente vai encontrar, está tudo disponível. Tem necessidade de Pedra Roxa procurar um médium novamente para fazer a finalização, para poder transcrever isso? Não. Tem esse trabalho e diversos outros disponíveis para que a gente possa se debruçar. E a própria natureza, os nossos guias mentores e diversos outros estão disponíveis para que a gente, né, desejando, né, nos disciplinando e buscando, como vocês estão fazendo agora nesse momento, assistindo esse vídeo na internet ou ao vivo aqui, e colocando na prática. A gente agora tem o nosso dever com isso. E eu, né, convido a vocês também a fazer isso, porque nós não podemos mais nos introduzir pela força e sim pela compreensão, né? A minha voz é limitada, minha mão é limitada, né? A gente tem o recurso da internet que a gente consegue atingir agora um pouco mais de pessoas e uma de forma até daqui não sei quantos anos alguém vai estar assistindo isso aqui. Mas eu convido a você também fazer parte dessa família universal, né? E colocar em prática. Eu não estou pedindo para você fazer palestra, não. Se você fizer, tivesse essa vontade, que maravilha! Escrever livro, fazer vídeo, né? Que maravilha! Ser um digital influencer da espiritualidade, que maravilha! Mas eu digo para vocês que apenas se vocês fizerem a transformação na vida de vocês, vocês estão contribuindo para esse trabalho, tá? Então, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui disponível a poder buscar esse conhecimento, que é através do conhecimento que a gente vai fazer esse tipo de transformação. Agradeço, né, ao nosso irmão Pedra Roxa por ter feito esse trabalho. E eu tenho visto, às vezes, no nosso trabalho, seres que participaram de nossa ordem há tempos atrás e se fazem presente. E eu agradeço a todos esses irmãos que, de forma direta e indiretamente, ajudaram a criar esse trabalho, outros ajudaram a manter, e vocês que estão aqui vão ajudar a nós multiplicar esse trabalho. Gratidão à Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, gratidão ao Trevo e gratidão a todos esses seres que passaram por esse trabalho e ajudaram a manter. Boa noite, muito obrigado. Devolvendo a palavra. Ainda tinha 5 minutos, mas Eu tenho mais 5 minutos, então bora conversar é, mais, o senhor sabe. É, analisou todo ou ainda tem um pedaço aí para eu ver? me programei nos 30 minutos se eu conseguir finalizar, mas, Não, né, tudo bem, é que nós começamos 8 minutos antes. isso. É, o universo Então, está por conspirando a isso, meu favor. vamos lá, prossiga. Meus irmãos, eu gosto sempre de falar, eu tenho já feito uma palestra sobre espiritualidade na prática, desculpa. Busca aí no canal do Trevo, porque a gente precisa desse tipo de conhecimento, não é especificamente para agora, não. 1 hora, 30 minutos do dia, é para os 24 horas do dia. Eu sempre gosto de falar isso. Vamos colocar na prática lá no trabalho, com as pessoas. Eu tenho um amigo preto velho que ele diz assim: Meu filho, eu gosto dos filhos difíceis, porque são eles que me fazem crescer. É porque é com eles que eu preciso exercitar o amor. É porque é com eles que eu preciso exercitar a paciência. Porque quem está sã não precisa de remédio. Não é isso? Quem é que precisa de atenção? Quem é que precisa de cuidado? Então, diga, Tairo, que você é um ser amoroso, está aqui disponível. Aí vem, bate ali na sua porta alguém com energia totalmente diferente da sua, energia do contrário. O que é que você vai fazer? Colocar na prática. Corta aquele campo de vibração, não aceita aquilo, porque se eu tenho um presente para dar e eu levo para alguém e alguém não aceita, o presente fica comigo. E eu ainda posso fazer mais, modificar aquela vibração daquela pessoa, né? Eu não preciso fazer nada fisicamente, não, só mentalmente.
Só em não aceitar aquela energia já enfraquece. Talvez ela desista, talvez ela possa até procurar outra pessoa, mas comigo eu cortei. Então eu gostaria de convidar vocês a colocar na prática essa espiritualidade através desse conhecimento. Em cada momentinho da sua vida, volto a dizer, sempre teremos a oportunidade de trabalhar aquilo que a gente precisa. E aonde a gente precisa se desenvolver é aquela situação que você precisa, né, estar envolvido novamente para poder agir de forma diferente. Tário, você é uma pessoa muito agitada, muito agoniada. Vai vir para você situações para você aprender a vir por centro, a respirar, a praticar, né, essa paz, porque é muito fácil quando eu estou fazendo esse trabalho eu ficar tranquilo. É muito fácil quando estou no meio de vocês que estão na mesma vibração, eu me permanecer em paz. Eu quero ver me permanecer com esse estado, né, lá fora, entende? Então, esse é esse convite que eu gostaria de fazer para vocês, né? Vão praticar sem precisar falar das leis, praticando em cada situação das nossas vidas, tá bom? Então, eu gostaria de finalizar aqui e abrir para mais questão, para o que for Tá? necessário. Pode retirar o compartilhamento.